Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Estamos ao vivo para todo o país. Muito obrigado pela sua companhia e vamos juntos a partir de agora com os nossos destaques de hoje. O setor de serviços em alta movimenta e faz girar mais recursos para a economia do país. Números de agosto divulgados hoje pelo IBGE revelam que o Brasil já está com índices acima daqueles registrados antes do início da pandemia. E os reflexos se alastram a diferentes setores da economia. Olha só, as vendas de motos dispararam agora em 2022. Com a população na busca por economia e agilidade, inclusive para prestação de serviços, no momento do transporte, as motocicletas já começam a ser chamadas de as queridinhas de boa parte da população brasileira. A Polícia Federal investiga supostas fraudes no Sistema Único de Saúde no estado do Maranhão. Os recursos, de acordo com as investigações, estariam ligados ao chamado orçamento secreto em Brasília. O governo federal anuncia a prorrogação por mais 30 dias do prazo para atualização do Cadastro Único. A nova data limite agora para a atualização do chamado CAD Único é 14 de novembro e milhões de brasileiros precisam regularizar o cadastro. Você vai ver ainda uma bailarina nada perfeita ganha o palco em Curitiba numa linda apresentação. O espetáculo, que teve participação da Camerata Antíqua, foi mais uma das celebrações desta semana tão especial para as crianças. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. Cresceu em agosto o volume de serviços prestados no país. Esta é a quarta alta seguida. Os números revelam que o setor superou os números do período pré-pandemia em janeiro de 2020. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O crescimento do setor de serviços prestados no país foi de 0,7% em agosto, na comparação com o mês de julho. Esta é a quarta alta consecutiva com ganho acumulado de 3,3% no período. Na comparação interanual, o setor registrou a 18ª taxa positiva seguida. Com relação a agosto do ano passado, o volume de serviços prestados cresceu 8%. Com o resultado de agosto, o indicador acumulado do ano chegou a 8,4%, enquanto o acumulado nos últimos 12 meses desacelerou de 9,6% para 8,9%. Com isso, o setor opera 10,1% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e fica apenas 0,9% abaixo do maior patamar da série histórica alcançado em novembro de 2014. O setor de serviços é o que possui o maior peso na economia brasileira e foi o mais atingido pela pandemia, principalmente nas atividades presenciais, como os serviços prestados às famílias. Dos 5 segmentos de atividades do setor de serviços, 3 tiveram alta na passagem de julho para agosto, uma ficou estável e uma registrou queda. O principal destaque foi o de outros serviços, com alta de 6,7%. De acordo com especialistas do setor, os serviços financeiros auxiliares representam cerca de 40% do segmento de outros serviços. Por isso, representaram o principal impacto sobre a taxa positiva do setor. Eles englobam corretoras de títulos, consultoria de investimentos e gestão de bolsas de mercado de balcão organizado. O segundo maior impacto no resultado mensal foi do segmento de informação e comunicação, principalmente no setor de tecnologia da informação, que é muito dinâmico e é um dos setores que cresceram na época da pandemia, por causa do home office e da digitalização dos serviços. Já as atividades de telecomunicações, que fazem parte do segmento de informação e comunicação, passaram de uma queda de 1,8% em julho para uma alta de 1,5% no mês de agosto, mas ainda 20,7% abaixo do maior patamar da série histórica. E as motos, tiveram disparada de vendas no mês de setembro. Sem dúvida, é uma alternativa mais ágil e econômica de transporte, mas será que já virou preferência nacional mesmo? Os dados que indicam essa certa mudança de hábito entre muitos brasileiros na hora de escolher um novo veículo são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, a Abraciclo.
o brasileiro passou a andar mais sobre duas rodas. As motos conquistaram a preferência da população, tanto pela rapidez no deslocamento quanto no bolso, pois a economia em combustível e o baixo custo de manutenção acaba levando muitos motoristas a optarem por essa aventura. Só em setembro foram produzidas mais de 139 mil motos no Brasil. É a maior produção desde 2013. Na comparação com o mesmo período de 2021, houve alta de 28,2%, o que significa 108.948 unidades a mais. No acumulado do ano, a indústria chegou a ultrapassar 1 milhão de motocicletas saindo das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus, o que corresponde a uma alta de 18,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. E tem até fila de espera pela moto dos sonhos. As motocicletas de baixa cilindrada foram as mais vendidas, com 101.549 unidades, o que corresponde a 82,1% do mercado. Os modelos de 161 cilindradas a 449 cilindradas ficaram em segundo lugar, seguidos pelas motocicletas acima de 450 cilindradas. No acumulado do ano, as vendas registraram um aumento de 17,3% em relação ao mesmo período de 2021. As exportações alcançaram as 5.789 motocicletas, 18,8% a mais que no ano passado. Para a Abraciclo, a nova perspectiva é de que sejam produzidas 1.420.000 motocicletas, volume 18,8% superior às unidades fabricadas no ano passado. Crescimento muito expressivo, né? Veja só, para as vendas no varejo, a nova estimativa da Abraciclo é de que sejam licenciadas 1.350.000 motocicletas, 16,7% a mais numa comparação com o que foi negociado no ano passado. Para as exportações, a projeção é que sejam embarcadas 59.000 motocicletas, um volume 10,3% superior às unidades exportadas em 2021. E foi prorrogado o prazo para as pessoas que precisam fazer a atualização de dados do CAD único. Agora, são mais 30 dias para regularizar a situação sem perder os benefícios garantidos pelo governo federal. Com a prorrogação do prazo, os inscritos passam a ter mais tempo, que agora vai até o dia 14 de novembro, para atualizar as informações do CAD único. A tarefa é para as famílias que apresentaram as informações pela última vez em 2016 ou 2017. O Ministério da Cidadania destaca que este processo de atualização já vem caminhando desde o mês de fevereiro. São aproximadamente 8 milhões de famílias que devem passar pelo recadastramento. As pessoas convocadas para checagem e revisão dos dados precisam ir até um CRAS, que é um Centro de Referência em Assistência Social. Tem a alternativa de procurar um ponto de atendimento do Cadastro Único no município onde mora também. Ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, esta atualização é exigida para ampliar as garantias de que as informações do Cadastro Único estejam retratando a realidade das famílias beneficiadas pelas ações do governo federal. É justamente a partir do CAD Único que uma série de programas sociais coleta informações que vão garantir ou não os benefícios sociais a este ou àquele cidadão brasileiro. O Auxílio Brasil, a tarifa social de energia, são apenas alguns exemplos dos benefícios garantidos ao cidadão a partir das informações que estão no CAD Único. O beneficiário que tem alguma dúvida sobre a situação no CAD Único pode fazer a consulta no aplicativo, que pode ser baixado através do portal do governo federal, o portal gov.br. Depois das fortes chuvas durante toda esta semana em várias cidades do Paraná, a Defesa Civil informa que mais de 1.000 pessoas permanecem desalojadas no estado. Com o passar de uma semana chuvosa por todo o Paraná, a Defesa Civil Estadual reforça que as regiões do oeste até o litoral, na faixa sul, estão em alerta amarelo e que há o risco moderado de eventos climáticos intensos. O novo boletim da Defesa Civil, que foi emitido hoje, informa que 8.366 pessoas foram diretamente atingidas e que 31 cidades foram afetadas pelo aumento do nível dos rios. O número de desalojados já chegou a 1.237 e 131 pessoas estão desabrigadas. No sudoeste do estado, a cidade de Dois Vizinhos tem cerca de 1.000 pessoas sem poder voltar para suas casas. A cidade foi a que registrou o maior número de desalojados no Paraná.
Em Francisco Beltrão, 25 famílias foram retiradas das casas onde moram pela Defesa Civil, porque há risco de deslizamento de terra. Ontem foi confirmada a primeira morte por causa das chuvas esta semana no Paraná. O corpo de uma menina de 7 anos que estava desaparecida por causa da enxurrada na cidade de Pato Branco foi encontrado pelos bombeiros. Hoje, com a ajuda de cães farejadores, equipes de resgate continuam as buscas pelo bebê, com menos de 1 ano, que é irmão da menina vítima das chuvas. Muito tristes, né, essas consequências da chuva forte aí que atinge principalmente o interior do Paraná. Vamos falar agora sobre saúde, destacando para você de casa sobre a vacinação que continua por todo o país para ampliar a cobertura no combate à Covid-19. Quem traz todos os detalhes para a gente é a repórter Marcele Nogueira. Confira. E a vacinação contra a Covid-19 segue sendo aplicada por todo o Brasil. Segundo o consórcio de imprensa, até a última terça-feira, dia 10, 170.980.780 pessoas estão totalmente imunizadas ao tomar a segunda dose ou dose única da vacina. Esse número representa 79,59% da população total do país. A dose de reforço foi aplicada em 48,72% da população geral. Já dentre todos os vacináveis acima dos 3 anos de idade, estão parcialmente imunizados 90,83%. E dessa parte da população, estão totalmente imunizados um total de 85,43%. A dose de reforço foi aplicada em 58,25% da população com 12 anos de idade ou mais, faixa de idade que atualmente pode receber o reforço da vacinação. No total, 14.333.842 doses foram aplicadas em crianças que estão parcialmente imunizadas. Esse número representa quase 54,25% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose da vacina. E ainda nessa faixa de 12 anos ou mais, estão totalmente imunizadas ao tomar a segunda dose de vacinas, cerca de 36,85%. Em Salvador, na Bahia, a aplicação da primeira e da 4ª dose da vacina continua no esquema liberou geral para as pessoas com 18 anos ou mais, independe de ser residente de Salvador. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia. Em Belém, no Pará, a prefeitura reforça a população para a imunização contra as doenças que estão com campanhas abertas. O serviço está disponível nas unidades básicas de saúde, também nas universidades, nos terminais hidroviário e rodoviário de Belém e na estação das Docas. Já em Curitiba, no Paraná, a prefeitura vai manter 10 unidades de saúde com atendimento até às 21 horas para a atualização da situação vacinal de todos os curitibanos. Marcele Nogueira, para a TV Evangelizar. Agora eu quero te fazer um convite. Vamos a Tijucas do Sul em busca de alimentação mais saudável? A cidade ganhou o título de capital paranaense do orgânico. Tem até jornalista famoso que aposta neste novo desafio de empreendimento por lá. E se é desafio para o homem do campo, a agricultura orgânica é também mais qualidade na mesa do consumidor e agregação de valores. Eles parecem mais verdes, mais saborosos e são com certeza mais saudáveis. Os produtos orgânicos estão ganhando cada vez mais espaço na vida dos brasileiros que buscam alimentos com menos impacto de agrotóxicos. O mercado atraiu Gelson há mais de 20 anos. Ele deixou de lado a vida urbana e o cargo em uma grande empresa para se dedicar à produção de alimentos. Quando eu aceitei esse desafio do orgânico em 2008, era um pouco mais difícil, né? Porque todos os vizinhos ao redor, no caso, eram produtores convencionais, né? E hoje, ao passar dos anos, o orgânico está obtendo muito sucesso, né? E quase praticamente toda a comunidade nossa de Pinhal aí, dos Borges, é orgânica, né? Então, eu acredito que a natureza, ela está controlada, né? Na prática, a produção de orgânicos é uma volta às origens naturais, sem venenos ou produtos químicos agressivos, mas com muito trabalho. O orgânico é tudo serviço braçal, né? Você não pode usar
nem um produto, por exemplo, para controlar o mato, que eu acho que é o principal desafio, né? Que é tudo no tempo antigo, na enxada, né? Os desafios não afastaram o jornalista Fernando Parracho da vida no campo. Pelo contrário, assim como o Gelson, ele também deixou a cidade em busca de mais qualidade de vida e da tranquilidade do ambiente rural. Bom, fazia muito tempo que eu queria promover uma mudança na minha vida, estar mais perto da natureza. Posso até dizer que eu estava no auge da minha profissão, da minha carreira, mas as outras coisas falaram mais forte. E essa vontade de estar perto da natureza, de se integrar mais, de me integrar mais com a realidade rural, ela falou mais alto. O Paraná é o estado com o maior número de produtores orgânicos de acordo com o Índice de Desenvolvimento Rural. Tijucas do Sul tem pelo menos 75 produtores certificados. Toda essa dedicação deu ao município o título de capital paranaense do orgânico. Um fator que pesou muito para a nossa escolha é que a gente está num cinturão de produção de alimentos orgânicos. Então aqui não tem pulverização de veneno, não tem uso de agrotóxicos, então a gente respira um ar realmente livre desses produtos, né? E também come alimentos que não carregam isso dentro de si. O reconhecimento deve trazer mais visibilidade para a região e fortalecer o trabalho dos produtores. Para a nossa agricultura familiar é um título fantástico, porque além de trazer uma visibilidade muito boa para o município, vai dar um destaque muito bom para os nossos agricultores. Então, claro que com isso também aumenta a responsabilidade, aumenta o compromisso, né, de continuar produzindo mais e melhor. Para os produtores, a novidade é mais um incentivo para se manter no campo. E não volta nem para a cidade também. Não. A gente está feliz aqui, estamos satisfeitos. E a alimentação mais saudável para todo mundo, né? A população agradece. Veja no próximo bloco, a Polícia Federal prende suspeitos de fraudar o SUS no Maranhão. Foi a chamada Operação Quebra-Ossos hoje no estado do Maranhão. E ainda a cachaça brasileira conquistando o mundo nos negócios e nas páginas de um anuário sobre a bebida que acaba de ser lançado no país. Fique com a gente, Pauta Aberta volta já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h43 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você aí do outro lado, sempre ligadinho com a gente aqui no Pauta Aberta. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A Polícia Federal investiga o desvio de 69 milhões de reais do Sistema Único de Saúde, o SUS, no estado do Maranhão. As primeiras prisões aconteceram hoje. O nome da operação da Polícia Federal é Quebra-Ossos e faz referência às radiografias de dedos das mãos, um dos tipos de exames fantasmas registrados pela Prefeitura de Igarapé Grande, que tem aproximadamente 12 mil habitantes. No ano de 2020, o município disse ter realizado mais de 12 mil exames desse tipo, o quarto maior número entre todas as cidades do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Foram presos os irmãos Roberto e Renato Rodrigues de Lima, suspeitos de atuar numa rede criminosa envolvendo o SUS em municípios do Maranhão. De acordo com o material divulgado por um veículo de comunicação nacional, as prefeituras registravam atendimentos médicos e consultas que nunca existiram e enchiam o cofre com dinheiro vindo de emendas parlamentares do orçamento secreto. A operação da Polícia Federal investiga as fraudes no SUS e contratos irregulares da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé Grande, onde o esquema teria servido para desviar pelo menos 7 milhões de reais vindos do orçamento secreto. A secretária de Saúde de Igarapé Grande, Raquel Inácia Evangelista, foi afastada do cargo e é alvo de busca e apreensão junto com o antecessor do cargo, Domingos Vinícius de Araújo Santos. A investigação sobre Roberto e Renato Rodrigues de Lima, que são irmãos, é fundada na suspeita de que eles fraudaram o SUS e aumentaram os valores que os municípios podem receber. Eles controlam a empresa RR de
Lima, que tem contratos com várias cidades maranhenses, onde também foram inseridos dados superestimados de atendimento, segundo a Polícia Federal. No caso de Igarapé Grande, Roberto Lima solicitou no Sistema de Indicações Orçamentárias do Congresso e obteve a aprovação do relator geral de orçamento, Hugo Leal, para um repasse de 9,2 milhões de reais na área da saúde. Desse total, ao menos 4,4 milhões já caíram nos cofres do município. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal do Maranhão já determinou o bloqueio de 78 milhões de reais das contas dos fundos de saúde de 20 municípios maranhenses. Entre estes municípios está o de Igarapé Grande, onde hoje teve início a Operação Quebra-Ossos da Polícia Federal. O Ministério Público Federal também pediu a instauração de 28 inquéritos policiais. Ao todo, 8 pessoas e 4 empresas são alvos da operação. Uma campanha lançada esta semana contra os chamados crimes sexuais na internet tem como meta dar um alerta, principalmente os pais, sobre a importância de denunciar sobre abusos contra crianças e adolescentes que ocorrem de forma preocupante e assustadora no ambiente virtual. O alerta é mais uma tentativa de conter os números da violência sexual contra crianças e adolescentes. Os crimes são muitos: pornografia infantil, pedofilia, assédio sexual. E a internet é uma porta de entrada para um mundo onde eles ficam totalmente expostos. Eles aprendem o linguajar de uma criança, de um adolescente daquela faixa etária. Eles entram nas redes sociais, eles participam daqueles jogos online. Então, primeiro ele tenta adquirir a confiança daquela criança e depois ele passa a agir. Segundo a Associação SaferNet, em parceria com o Ministério Público Federal, são denunciados todos os dias cerca de 366 crimes cibernéticos no Brasil. E as maiores vítimas são crianças e adolescentes. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos mostram que apenas no primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 78 mil denúncias de crimes virtuais. Desse total, 1.150 estão ligados a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Se comparados aos dados totais de 2020 e 2021, os números de agora já indicam alta de 97,6% e 80,1%, respectivamente. Na casa de Iris, o monitoramento é constante. Ela tem 3 filhas e acesso a tudo que as meninas veem na internet. A liberdade que você dá para ele perguntar para você se pode, se não pode, o que é isso, você tirar as dúvidas do seu filho, não deixar ele com dúvida, para ele não sair pesquisando. Eu acho isso muito importante. Não dá para desligar, né, diante dos riscos aí, dos perigos que as crianças podem encontrar, se deparar, né, neste ambiente virtual, um ambiente muito preocupante também, por conta também desses crimes de assédio sexual. Futebol, a bola volta a rolar amanhã pelo Brasil pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos e veja se o seu time é ou não favorito neste fim de semana. Amanhã, às 7h da noite, no estádio da Serrinha, o Goiás recebe o Corinthians. Às 8h30, na Arena Independência, o América joga contra o Fortaleza. Também às 8h30, tem clássico no Maracanã, o duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Domingo, às 4h da tarde, no Allianz Parque, tem o Clássico Paulista, o Choque Rei, entre Palmeiras e São Paulo. Também às 4h da tarde, na Arena Castelão, o Ceará joga contra o Cuiabá. Botafogo e Internacional duelam no estádio Newton Santos, às 6h da tarde. No mesmo horário, no Alfredo Giacone, o Juventude recebe o Atlético Goianiense. No estádio da Ressacada, às 7h da noite, o Avaí joga contra o Fluminense. Também às 7h da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, tem o clássico da cidade, o Atletiba, entre Atlético Paranaense e Coritiba. A rodada será concluída na segunda-feira, às 8h da noite, no estádio Nabi Abichedi, com o confronto entre Bragantino e Santos. E falta pouco para a Copa do Mundo do Catar, que promete ser um espetáculo para todos os corações. Nos bastidores deste evento gigantesco, você vai ver agora como é feito o maior desejo das principais seleções, o troféu da Copa do Mundo. Confira alguns dos segredos desta obra de arte.
uma obra de arte cobiçada pela maioria dos países, mas que poucos conhecem o processo de fabricação. O troféu da Copa do Mundo vai muito além de um símbolo vitorioso. A peça é criada a partir de um processo artesanal cuidadoso e produzido na cidade italiana de Paderno do Iano, nos arredores de Milão. La coppa è fatta in bronzo, in ottone, quindi viene lavorata. A copa é feita de bronze, latão para ser mais preciso. O processo é antigo e nunca esquecemos. Começa pela fundição. Não é um processo mecanizado, mas sim completamente artesanal. Para nós, é um motivo de prestígio e orgulho poder produzir como já tem sido feito há tantos anos. De prestígio e orgulho riuscire a lavorarlo ancora come si lavorava tanti anni fa. Assim como o torneio, o processo envolve bastante senso de responsabilidade e exige cautela nos mínimos detalhes, porque às vezes o favorito nem sempre tem o melhor resultado. A fase mais difícil é a de escolher as peças da taça. Chega um momento em que depois de 4 fundições temos que optar pela melhor. Entre 4 bases temos que escolher a melhor. Muitas vezes a gente escolhe uma fundição porque parece perfeita. O mesmo acontece com as bases. Fazemos o anel central e também parece perfeito. Mas na hora que juntamos tudo, o resultado não é bom. Então você tem que montar o quebra-cabeça de novo. Apesar do tetracampeonato mundial, a Itália, país fabricante do troféu, não se classificou para a edição deste ano no Catar, que vai ser disputada por 32 nações a partir do dia 20 de novembro. No total, apenas 8 países conquistaram o prêmio mais importante do futebol mundial. Pentacampeão, o Brasil é o país com mais títulos na competição. Essa, sem dúvida nenhuma, é a obra de arte mais cobiçada, mais desejada, pelo menos até a metade do mês de dezembro, data da grande decisão da Copa do Mundo do Catar. E você sabia que a cachaça no Brasil é patrimônio cultural? Pois é, a produção é também valiosa por aqui, tanto que este ano as exportações dispararam. Foram mais de 7 milhões de litros negociados com outros países. O registro está no Anuário da Cachaça, publicado agora em outubro, e que traz outras curiosidades sobre o setor. Geralmente associada a um produto de baixa qualidade, a cachaça é o oposto disso. É o que garante Galeno Gambeba. Ele é da 7ª geração da família de produtores do destilado e explica que, quando feita com técnicas artesanais, a bebida é rica em sabores e tem alta demanda no exterior. A cachaça é uma bebida destilada e de excelente qualidade. A prova disso é que nós já conseguimos que a cachaça seja reconhecida nos Estados Unidos como um produto típico brasileiro. Hoje, cachaças como as feitas aqui são símbolos do Brasil, produtos tipo exportação e destaques em concursos nacionais e internacionais. A aguardente de cana é a 3ª bebida destilada mais consumida no mundo e a 1ª no Brasil. Parte desse sucesso das nossas exportações, eu acho que se devem às diversas iniciativas que vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos para a inserção da cachaça no mercado internacional e colocar a cachaça como um destilado de qualidade internacionalmente competitivo. O Brasil possui 936 estabelecimentos produtores de cachaça, segundo dados do Anuário da Cachaça 2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais de 66% das cachaçarias estão na região sudeste, mas a produção do destilado se espalha por todo o país. No total, 611 municípios contam ao menos com um produtor de cachaça. Acho que abrir o mercado da cachaça também, além de ser um grande ganho do ponto de vista de geração de emprego, de financeiro, de recursos, é também uma satisfação própria de colocar um produto genuinamente brasileiro lá nos mercados internacionais. Nesta Semana da Criança, incluído num programa chamado Alimentando com Música, um espetáculo apresentado em Curitiba chamou a atenção do público de todo o país, porque teve transmissão aqui da TV Evangelizar. Com a participação da Camerata Antiqua de Curitiba, o diário musical de uma bailarina conta a história divertida de uma menina que precisa vencer até os preconceitos para brilhar nos palcos e dar uma boa lição a todos nós. Embalagem
contemplado por canções populares e eruditas, na busca de aproximar as crianças da arte e de uma outra forma de assistir a um espetáculo, a Camerata Antiqua de Curitiba apresenta o Diário Musical de uma Bailarina. E nos meus sonhos, eu sou uma grande bailarina! Esse espetáculo ele conta a história de uma menina chamada Marina, que quer ser bailarina. Só que a Marina ela tem um sonho de ser uma bailarina, só que esse sonho ele é interrompido pelas pessoas, pelo preconceito das pessoas, que acham que ela não pode ser bailarina porque ela é uma menina gorda. Né? E ela vai continuar sendo uma menina gorda e ela gosta do corpo dela, ela ama o corpo dela. E as pessoas acham que ela não pode ser bailarina. E o espetáculo, ele fala justamente sobre isso. Que a gente pode ser o que a gente quiser, que nós somos maior que os nossos sonhos. Com tema atual e muito discutido nos dias de hoje, o evento reúne mais de 95 artistas, divididos entre o coro, a orquestra, bailarinos e atores. Faz parte do programa Alimentando com Música, criado em 1993, que tem como intuito aproximar o público infanto-juvenil da música concertística. O programa Alimentando com Música já existe há muitos anos, foi um programa criado pela Camerata Antiqua de Curitiba, no sentido de atender a rede pública de ensino, por meio de um concerto didático. Um concerto que explica o funcionamento de uma orquestra, de um coro, a função de um piano dentro desse contexto todo musical. E a partir desse programa a gente leva esse ensino da música para crianças da rede pública de ensino e também da rede privada de ensino. Valentina, você já esteve em um concerto antes? Não. E você está muito animada para esse? Sim. E o público pôde do Brasil inteiro desfrutar da apresentação, que foi transmitida ao vivo pela TV Evangelizar. Mais uma homenagem super especial para as crianças nesta semana tão importante, né? Uma semana todinha para os nossos pequenos. Depois dessa linda reportagem, a gente se despede. Ótimo fim de semana para você, obrigado pela companhia, saúde, bom descanso e até segunda-feira. Tchau, tchau.